Excelentíssimo senhor desembargador Enéas Xavier, qual eu cumprimento todos os demais julgadores dessa colenda Câmara, que ora oficia aqui como presidente, conduzindo de maneira brilhante os trabalhos, também é relator desse habeas corpus. Cumprimento também doutor Evandro Delgado, procurador, a serventuária aí, a senhora Virgínia, né, que também tem assessorado de maneira brilhante os trabalhos aqui hoje. Bem, uma síntese processual aqui, excelência, é que no dia 24 de maio desse ano, foi realizada uma operação policial de blitz de trânsito aqui na cidade de Teoflotone, denominada Cavalo de Aço. Durante essa operação policial, o paciente ele foi abordado pelos militares, que digo, era uma abordagem de trânsito, e os militares alegaram que o condutor da motocicleta apresentou certo nervosismo ao ser abordado e que isso motivou a fundada suspeita da equipe para poder submetê-lo à busca pessoal. E nessa ocasião foi encontrado junto ao paciente aproximadamente um pouco mais de 600 gramas do skunk e também a quantia de R$ 10.250. Então, diante dessa materialidade delitiva, em decorrência dessa abordagem policial, que inicialmente foi uma abordagem de trânsito, foi dada voz de prisão ao paciente pelo crime aí do artigo 33 da Lei 11.343. Fato é que, no dia 25, o juízo plantonista aqui da nossa região proferiu uma decisão homologando a prisão em flagrante, convertendo essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Acontece que, aos olhos da defesa, essa decisão ela não merece prosperar. Sequer ela deveria ter sido proferida. E eu já agradeço também, eu esqueci de falar, desembargador Enéas, muito obrigado por ter me recebido no gabinete de Vossa Excelência, que sempre, né, nos recebe de maneira tão cordial, como de costume aí dos julgadores da Quinta Câmara, né? Então agradeço por isso, por essa gentileza. Eu já registro aqui, desembargador, que eu fiz uma pesquisa sobre os registros policiais do paciente e detectei aqui nos registros policiais do paciente algumas passagens por acidente de trânsito. Isso me demonstra que o paciente não é um exímio condutor de motocicleta. E, portanto, diante dessa situação, eu já refuto os argumentos utilizados pelo Ministério Público para poder sustentar a prisão preventiva do paciente. Porque o Ministério Público diz que quando da abordagem policial de trânsito, inclusive houve tentativa de fuga por parte do paciente, o que, ao nosso ver, e conforme o relato do próprio paciente, não é uma verdade. Ele, infelizmente, ao ser abordado, o policial já colocou a mão nele e ele soltou a embreagem, a moto simplesmente caiu e ele, né, foi ao chão. Inclusive, excelência, foi alegado pelo paciente, e aí aqui eu já entro nas minhas teses de defesa, nesse momento da abordagem, uma violência policial, porque já pegaram e o jogaram no chão durante essa abordagem, momento em que ele foi lesionado. E agora eu chamo a atenção de Vossa Excelência para esse episódio, que durante a audiência de custódia, o juiz homologa o flagrante sem que houvesse auto de corpo de delito. E isso, a nosso ver, fere a previsão do artigo 8º, inciso 7º, da resolução 213 do CNJ. Inclusive, eu faço aqui um parêntese e falo como que, infelizmente, com a devida vênia as decisões que têm sido proferidas por aqui, como que tem sido esvaziado o sentido da resolução 213 do CNJ. E isso deve ser visto com olhos críticos por Vossas Excelências, porque, infelizmente, essa resolução, feita com árduo trabalho do Poder Judiciário, da cúpula do Judiciário, tem sido esvaziada. A gente muitas vezes está diante de alegações de violências policiais, se não apurada, pelo menos que seja levada em consideração como foi feito aí. Olha, diante da alegação, peraí, deixa eu ver se há um auto de corpo de delito juntado aqui aos autos. E não havia. E o juiz homologou, passando por cima da previsão expressa da resolução. Mas tudo bem. Eu quero destacar aqui, excelência, desembargador Enéas, especialmente aqui, né? O objetivo desse habeas corpus é demonstrar a desnecessidade da prisão. Porque ainda que Vossa Excelência reconheça materialidade, autoria e reconheça a legalidade da prisão, a conversão, a homologação do flagrante, ainda que reconheça a homologação aí da prisão preventiva, aos olhos da defesa, pelos predicados pessoais do paciente, não há que se perpetuar essa prisão preventiva. Achei interessante aqui, deixa eu até relembrar aqui o nome do colega, o doutor Anderson,
Ele falou muito bem assim, ó, desembargador Enéas. Só há uma presunção no processo penal, que é a presunção de inocência. E aqui nós vemos uma inversão, inclusive é utilizado um trecho do boletim de ocorrência, e aí essa foi outra nulidade que nós encontramos na conversão aí do flagrante em preventiva, é que, por exemplo, é desconsiderada a previsão lá do artigo 282, parágrafo 6º, que pede para que o depoimento seja oral e não ipsis literis, o que está ali no REDS, né? Apenas mera reprodução. E é o que houve aqui. Contudo, além da reprodução, teve uma observação que o condutor fez. Conheço o condutor. Um exímio policial militar. Muito bom. Trabalha no trânsito aqui. Ele não compõe tático móvel, não compõe GEP. Ele é muito bom no trânsito. E no boletim de ocorrência, que o juiz se apega para poder falar assim, olha, isso aqui indica, a posse dessas 600 e poucas gramas, desses 10 mil e poucos reais, indica possível envolvimento desse paciente em organização criminosa. Ora, excelência, como o doutor Anderson falou aqui anteriormente, e vossas excelências muito bem sabem, há uma só presunção no processo penal, que é a presunção de inocência, e não uma presunção desse tipo. E, inclusive, o condutor fala no seu depoimento, é o que ele acrescenta em delegacia, que não havia DDU, diz que denúncia, em desfavor do paciente, dando conta que ele pudesse integrar a organização criminosa. E essa é uma presunção que não é possível ser feita. Há de vir a instrução processual, até que ela venha e sobrevenha sentença penal condenatória, nós temos que presumir o paciente como inocente. Então, excelência, tendo em vista esses predicados pessoais, que o paciente é primário, de bons antecedentes, diferentemente, por exemplo, da colega que me antecedeu, e muito bem falado aqui pelo desembargador Júlio César, não há reiteração criminosa por parte do paciente, e não podemos presumir nesse sentido. E eu acho interessante só citar 2 precedentes aqui, inclusive um da relatoria de Vossa Excelência, desembargador Enéas. Um recurso em sentido estrito, de número 1, uma sequência de 4 zeros, 2023, 279336, dígito 4001. Vossa Excelência só fala assim, acho interessante a última fala de Vossa Excelência. Não se constatando a necessidade de segregação da liberdade dos recorridos, a prisão provisória constituiria em verdadeira e odiosa antecipação de pena, ofendendo o princípio constitucional da presunção de inocência. Então, é certamente possível converter essa preventiva em cautelares diversas da prisão, e é esse o pedido da defesa. Muito obrigado, Excelência.